Já tá gravando, será? Acho que tá. Atividades, acho que tá gravando. Boa noite, gente. Começando a aula. Quem tá assistindo gravado. Vamos lá. Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Repetindo. A aula de hoje vai ser sobre eh, complexidade, busca binária e o algoritmo para achar divisório de um número. Ah, Qualquer dúvida, por favor, perguntem. É sério. Ah, uma observação importante. Eu preparei um quiz sobre complexidade para a gente fazer no final da aula. Mas eu não sei se vai funcionar. Mas eu vou mandar para vocês e eu preciso que vocês participem do quiz. E prestem atenção na aula, porque, obviamente, o quiz vai ser com os assuntos da aula. Ok. Dito isso, quem quiser o slide, acompanhar o slide, o link é esse aqui. Vejam se está funcionando. E digam se minha voz está audível também. Se está baixo ou alto, sei lá. Se alguém quiser pegar o slide, esse é o QR Code, tá? Eu 404, droga. Calma aí. Ué. Cliquem nesse Go Home. Deixa eu tirar isso. E copiar só isso. Ok. Ah, tá. Tem esse outro link que eu mandei agora. Droga, vou corrigir isso depois. Tudo bem. Ah, Dito isso, vamos começar. Quem quiser pegar o slide, tá aqui, tá? Beleza? Próximo. O que a gente vai falar hoje? Basicamente, busca binário, complexidade e notação Big O. E o algoritmo para achar o divisor de um número, tá? E no final a gente vai ter um quiz. Ah, então preste atenção na aula, beleza? E vai ter umas atividades no meio que eu vou resolver com vocês, tá? Tá, beleza. O que eu quero dessa aula? A gente não vai mostrar todas as aplicações de busca binária, mas é muito importante que vocês entendam a intuição do algoritmo. Por quê? Porque busca binária é a base para diversos algoritmos e estrutura de dados, e é basicamente a base dos algoritmos modernos, né? Tipo, bancos de dados rodam tendo como base a busca binária, uma árvore binária, né? Então, prestem atenção. O primeiro exemplo que eu quero dar de busca binária é o de um dicionário, certo? Então, vamos lá. Imagina que tu tem uma palavra que tu quer buscar no dicionário. O nosso exemplo aqui vai ser laranja, beleza? Intuitivamente, a gente, quando abre o dicionário, a gente meio que abre ele no meio, certo? A gente não vai abrir, percorrer ele página por página, tipo, a abacaxi, aí depois acabou, e aí indo página por página. A gente abre no meio e a gente vê se ele tá para trás ou para frente. E aí a gente vai meio que jogando várias páginas para frente ou para trás, dependendo se tá perto ou longe, certo? Então, vamos dizer que o nosso algoritmo, entre aspas, o nosso processo a gente abre o livro no meio, por exemplo, na letra M. Como o L vem antes do M, a gente descarta toda a segunda metade do livro. Então, digamos que o dicionário é isso aqui, tá? A gente chuta o M aqui. Como o M tá aqui, a gente sabe que a palavra laranja não tá pra cá. Então a gente pode descartar isso tudo, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta. Então a gente consegue descartar toda essa segunda metade do livro. E a gente só tem que procurar, tipo, tentar ir pra cá, pra achar a palavra, beleza? E essa é a intuição da busca binária. É, Basicamente, a gente chuta o meio do nosso dicionário e a gente sabe que ele vai estar para um dos lados. E o lado que ele não tiver, a gente pode descartar, certo? Porque o dicionário ele está ordenado. A gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Tudo bem. Então, outro exemplo, para tentar pegar essa intuição. Digamos que eu estou pensando no número de 1 a 100. E para cada chute, tipo, eu estou pensando no número de 1 a 100 e vocês têm que adivinhar, tá? Tem que especificar isso. Adivinha o número.
Tela. Meu Deus, eu não tô transmitindo a tela, gente. Ah, não. Que tristeza. Foi mal, gente. Foi mal, gente. Foi mal. Que tristeza. E eu todo empolgado. Deixa eu voltar. É... Perdão, gente. O professor de vocês é burro. Vocês têm que avisar. Vou começar de novo, tá? Não, não era pra estar acompanhando o slide. É só burrice minha. Começando de novo. Vamos lá. É, eu até me perdi aqui. Busca binária, vamos lá. Ah, como eu tinha dito, a ideia é a gente tentar dar uma intuição de busca binária e não, tipo, mostrar todas as aplicações de busca binária. Então, o nosso primeiro exemplo que a gente tinha dado é o de um dicionário. A gente vai buscar a palavra laranja no dicionário. Por que que não está riscando? A palavra laranja no dicionário e. Opa, aqui. Ok. E, tipo, intuitivamente, quando a gente vai no dicionário, a gente não vai percorrer página por página, né? Tipo, começando do A, aí depois o B, depois o C. O que a gente faz, tipo, intuitivamente, é abrir bem no, tipo, razoavelmente no meio do dicionário, certo? Tipo, pensando no dicionário como um negócio assim. Vamos dizer que tem duas partes que você abriu, certo? Você abre no meio, e aí, por exemplo, nesse caso aqui é a letra M. M é maior do que L. Então a gente sabe que a nossa palavra tá para cá, certo? Ele tá para trás no dicionário. E o que que isso significa pra gente? Significa que toda essa parte do dicionário aqui, a gente tem certeza que a palavra não tá aqui, então a gente pode descartar. A gente não vai mais procurar nessa parte do dicionário. E é daí que vem a intuição da busca binária, que é quando a gente chuta o meio de algo, a gente sabe que ou tá para a esquerda ou tá para a direita, e com base nisso a gente consegue descartar um lado e cortar no meio. Por isso que é binário. Em cada passo da busca, a gente corta no meio, né? Ou no meio, ou, nesse caso a gente está chutando, né? Tipo, não é bem no meio, mas vocês entenderam. Então a gente descarta essa segunda metade do livro, ok? Descarta tudo. E aí agora, com o que sobrou, a gente, né, pode chutar no meio de novo, e aí a gente tenta ver. Nesse caso, como a gente sabe que o L é perto do M, a gente só pula um pouquinho para cá e tenta achar, beleza? Alguma dúvida? Todo mundo tá vendo o slide agora? Ah, vamos lá. Por que não tá mexendo? Socorro. Ok, todo mundo tá vendo, né? Beleza. O próximo exemplo é um jogo. E o nome do jogo é Adivinha o Número. A ideia é, eu vou pensar num número de 1 a 100, e você vai tentar chutar qual é esse número. E para cada vez que você chuta, eu digo se o número que você falou ele é maior do que o que você falou, menor, ou se você acertou, certo? E o que a gente quer é pensar numa ideia que permita que a gente acerte um número no mínimo número de passos, sempre. Beleza? Alguém tem alguma ideia de como joga esse jogo e ganha o mais rápido possível, com o menor número de chutes, em todos os casos? Só para dar uma interagida com vocês. É, é o nome do assunto. Então, foi uma ótima resposta, Aquiles. Ahn, mas, tá certo. Ahn, isso também é um ótimo método, eu admito. Mas no nosso caso, a gente quer, tipo, meio que fazer um programa que acerte sempre no menor número de passos, independente da sorte, em todos os casos, em todas as ocasiões possíveis. Tipo, diz um número a cada segundo por 100 segundos, certo? Isso é verdade. Você conseguiria resolver em 100 segundos. Mas, Terry, tem um jeito de você acertar em 7 segundos. É, então, é melhor do que 100 segundos. Então, imagina que o teu programa rodasse em 100 segundos para acertar o número. Agora ele roda em 7. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Muito bom esse diz um número a cada segundo. Eu vou usar isso.
Então vamos lá. A primeira abordagem, vamos dizer que é a do Terry. Eu acho que a pronúncia é Terry. Ahn, que é uma pesquisa simples. A gente vai chutar cada número, né? Então, tipo, a gente chuta primeiro um, depois o dois, depois o três, depois o quatro. Considerando que cada chute leva um segundo, no pior dos casos, a gente levaria 100 segundos, como disse nosso amigo Terry. Por quê? A gente chutaria todos os números, até. Eita, dos 5 foi pro 7. Aqui tem um 6. Até chegar no 100 aqui. E aí, tipo, se o cara diz que o número é 100, tu, tipo, levou 100 tentativas pra acertar. Então, não é uma abordagem muito inteligente. E mesmo, tipo, se tu começar de trás pra frente, agora pode dizer que o número é 1. E aí tu vai levar 100 tentativas de novo. E 100 segundos. Então, essa não é uma abordagem muito boa. Qual que é a nossa abordagem? Nossa abordagem é busca binária, como disse o nosso amigo Aquiles. Que é basicamente, busca binária se resume a chuta o meio. Ahn, então, qual que é a ideia? Você diz 50 e eu digo que é maior. O que que você pode afirmar a partir disso? Você pode afirmar que o número está entre 51 e 100. Então, você descartou metade dos números. Você descartou todos os números que estão entre 1 e 50. Ou não é nenhum desses. Ok? Ahn, agora as suas opções é 51 e 100. Você chuta o meio de novo, tá? 75. Para calcular o meio, é, você soma e divide por 2. Acho que todo mundo sabe isso, né? Tipo, calcular o meio, a média, né, dos valores. É o soma e divide por 2. Sim, mas o novo meio é 75, certo? E aí, se eu digo que é menor, você consegue afirmar que com certeza o número está entre 51 e 74. Então, em dois chutes, você diminuiu a quantidade de números de 100, aí foi para 50 números, e agora tem 25. Então, em cada passo, tipo, desse nosso algoritmo aqui, a gente divide as opções de números por 2, tá? Então, vai sempre dividindo por 2. E se tu continuar fazendo, tipo, divide por 2 dá 12, divide por 2 dá 6, isso vai chegar em um bem rápido, né? Tipo, aqui já deu 1. Eu tô considerando que é uma divisão inteira, que tipo, 3 vai direto para 1. Então, aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, a gente já achou o número, tá? Todo mundo entendeu esse joguinho, a ideia? Se alguém teve dúvida, por favor, pergunte. Agora é a hora. Ah, e todo mundo tá vendo o slide também? A maior quantidade de passos possíveis? Falaremos sobre isso. Mas é uma matemáticazinha, né? Tipo, em cada passo, tu divide as opções por 2. Então, a quantidade de passos máxima é a quantidade de vezes que tu divide um número por 2 até chegar em 1. Então, sua pergunta foi muito oportuna, porque esse é o próximo slide. Um desenho, né? Tipo, a cada rodada a gente elimina metade das possibilidades. Então, foi tipo 50, 25, 13, 7, 4, 2 e 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chutes. Beleza? Em 7 chutes a gente acerta, com certeza. Tipo, qualquer número a gente acerta. Talvez até em menos. Mas esse é o pior caso. Então, quantidade de chutes, como disse, como perguntou nosso amigo. Na busca simples, a gente vai, tipo, subtraindo de um em uma as possibilidades, né? Não é mais o 1, não é mais o 2. Então, a gente vai, tipo, tem 100, agora tem 99, agora tem 98, certo? Só que na busca binária, a gente divide por 2 em cada passo. Então, o número máximo de tentativas é quantas vezes a gente pode dividir n por 2 até chegar a 1. Vejam que eu substituí 100 por n aqui, que eu quero generalizar isso, tá? Então, digamos que em vez de 1 até 100, eu vou de 1 até n, que pode ser tipo de 1 até 10 mil o número, tá? Então, em cada passo, eu divido por 2 o espaço de números possíveis. E o número máximo de tentativas é quantas vezes podemos dividir n por 2 até chegar em 1. E isso, curiosamente, é a definição de logaritmo da base 2. Então, se você tiver um número n e divide por 2, pera, como é? É isso aqui. Que é tipo, a quantidade de vezes que tu vai dividir n por 2 para chegar em 1. Isso aqui é literalmente a definição de log, né?
Tipo, se vocês fizerem as continhas, vocês vão chegar, né? Mas não vou fazer conta nenhuma aqui, porque ninguém merece. 2 elevado a x igual a 100, exatamente. E aí tu taca log dos dois lados, e aí fica x igual a log de 100 na... Pera. X igual a log de 100 na base 2. É isso. Eu acho que tem isso aqui no slide. Então, um negocinho que eu coloquei. Deixa eu explicar melhor, né? Tipo, essa definição de logaritmo na base 2, que é... Tu tem o número n e tu quer saber a quantidade de vezes que tu divide ele por 2 pra chegar em 1. Aí tu... Ué, que é isso aqui? Aí tu joga pro do outro lado, tu coloca um log dos dois lados aqui, log na base 2. Esse Q, ele desce... Que diabo é que eu tô fazendo? Esse Q desce multiplicando, e aí fica log 2, 2, log 2n, e a gente chega aqui Q igual a log de n na base 2. Então, basicamente, a quantidade de vezes que a gente divide n por 2 até chegar em 1 é log de n na base 2. Então, basicamente, a intuição é, tu tem 100, aí tu vai dividindo por 2, certo? E isso vai chegar em 1 em log passos, certo? Quem não é muito matemático, confia em mim, por favor. É log. Confia. Meu Deus, como é que apaga isso? Ah, é assim. Em uma tabelinha para mostrar para vocês o poder do log, é isso aqui. Então, como o que tinha perguntado? Qual a maior quantidade de passos possíveis? Para 100 elementos, seria 7 chutes, certo? Na busca simples, indo de número por número, seria 100. Isso aqui é o máximo, tá? O máximo de chutes possíveis. Você pode ser sortudo e acertar de primeira, mas a gente está considerando o pior caso. Se você tivesse mil elementos, você teria 1000 chutes no, na busca simples e teria 10 chutes na busca binária. Então, se a gente pensar igual o Terry, que cada chute é 1 segundo, aqui seria 1000 segundos, que dá vários minutos, tipo 20 minutos, e aqui daria 10 chutes, que é 10 segundos. 1 milhão, se fosse 1 milhão de chutes, a gente levaria 1 milhão de segundos, e na busca binária a gente leva 20 segundos. Então, isso para mostrar para vocês que a busca binária, ela é, tipo, muito rápida. Então, a gente tenta usar a busca binária em tudo, porque ela acelera muito. Tipo, o log, ele é muito pequeno. Então, alguma dúvida nessa parte do log, gente? Essa matemática, assim, log é meio temido pelas pessoas, mas log é fácil. Alguma dúvida nisso, né, nessa parada da busca binária, nessa intuição? Eu quero que vocês entendam que busca binária a gente sempre divide o espaço de busca no meio e corta a metade, e que ela é log. E o log é pequeno. Isso é o importante de vocês tirarem. Tudo certo, gente? Posso continuar? Beber uma água? Irei continuar. É... Tá gravando? Tá gravando. Próximo. Ok. Anda número 1 para tipo 25/2. Isso é uma pergunta boa. Não importa. Tipo, se der, por exemplo, vou voltar aqui nesse jogo e deixa eu apagar, né? Então, tu tem um número entre 1 e 100, certo? Entre 1 e 100. O elemento do meio vai ser 1 mais 100/2. Isso vai ser 101, né? É um número ímpar. A gente, via de regra, arredonda para baixo. Então, arredondando para baixo, isso aqui, tipo, dá 50,5, a gente arredonda para 50. Por que que não importa? Porque depois que tu chuta, tu sabe que vai para cima ou para baixo. Tipo, se for para cima, vai ser do 51 até o 100. E se for para baixo, vai ser do 1 até o 49. Então não importa, porque a gente sempre vai, tipo, meio que
Esse cara aqui vai ser descartado. Então a gente vai ter um estado novo que tem todos os números. Não sei se fez muito sentido a minha explicação, mas essa é a ideia. Tipo, tu pode só arredondar pra baixo ou pra cima e vai funcionar, porque tu sabe pra que lado tu vai e é só pegar todos os números que estão pro outro lado. Beleza? Make sense? Eu vou mostrar o código agora. Ah, então vamos lá. É aqui. Tá, beleza. Dado um array com n elementos, responda aqui perguntas do tipo: qual o índice do elemento V no array se V não estiver. Esse slide tá errado aqui. Calma aí. Vamos abrir o problema aqui. Vamos lá. Dado um array A, responda aqui perguntas. O elemento X está no array? Se o elemento estiver no array, imprima yes. E caso contrário, imprima no. Então, vou pegar esse exemplo aqui, tá? Aqui. Beleza. Aqui. Vou pegar esse array aqui. Mais fácil. Eu não consigo copiar. 37447. Então, qual que é a ideia? A gente. Eu mostrei de forma abstrata essa ideia para um jogo, mas a gente consegue resolver problemas com isso, e nesse caso, um array. Então, como eu falei, ou não sei se eu falei, a gente tem que pensar numa estrutura ordenada. Por exemplo, o dicionário é ordenado e o jogo, os números estão ordenados, porque a gente tem que poder descartar, né? Então, por exemplo, se o array não está ordenado e a gente chuta o meio e a gente está procurando 7 ou 5, a gente não pode descartar esse lado, porque como os elementos não estão ordenados é eles estarem de forma crescente, tá, gente? Então, ficaria assim. Se eles não estão de forma ordenada, a gente não pode descartar esse lado, porque o elemento pode estar em qualquer lugar. Só que, não entendi. O que é wrong? How? Um, how? Hum, ah, ok. Não, não sei se eu entendi, mas não tem nada a ver com moda, não. Ah, mediana. Não, não tem muito a ver, não. Não sei se eu entendi. Mas tipo, não, não, agora eu lembrei. Tá. É exatamente a mediana, que tem que estar ordenado. Exatamente isso. Inclusive, a gente chuta sempre a mediana. Nossa, obrigado por quem falou mediana. Isso, tem que organizar em hall e, inclusive, na busca binária, tu chuta a mediana, tá? Só que quando é ímpar, tu arredonda para baixo, que é os dois elementos, né? Obrigado aí pela contribuição. Então, pensa nesse aqui. Esse é o hall e tu chuta o meio dele, né? Que é esse cara aqui, beleza? Tem que estar ordenado porque, por exemplo, se tu tá procurando o 7, tu tem certeza que o 7 não tá para cá. Porque tu chutou e deu 4, então com certeza o 7 tá para esse lado, beleza? Só que se não tiver ordenado, tu chuta o 7, tu não sabe. Ele pode estar tanto pra cá quanto pra cá. Então, tipo, tu não pode usar busca binária, tu não pode cortar um lado do array, porque tu não pode afirmar nada sobre onde está o 7. Nesse caso, tu pode. Beleza. O nosso problema é, dado um array, a gente quer responder perguntas de tipo, esse elemento está no array? Então, o que a gente vai fazer? A gente chuta o elemento do meio. Aqui, chuta o elemento do meio. Se o elemento que a gente está procurando for maior do que esse cara, então ele tá para cá. Então a gente vai chutar, e, tipo, a gente vai considerar que o novo array é esse, e a gente chuta no meio dele, beleza? Ah, então vamos mostrar no código como isso ficaria. Qualquer dúvida, por favor, podem falar. É, então, basicamente, essa é a D, inclusive, não é a A. Deixa eu trocar aqui. Vocês estão vendo o VS Code? Tá de boa? Ah, mas avisem, tá? Então vamos. Beleza. Vamos ler o input. Então tu vai ter um inteiro N, que é a quantidade de inteiros do array, e o inteiro Q, que é a quantidade de perguntas, né? A pergunta é: esse número está no array ou não? Então a gente lê o N e o Q. É, Aí a gente tem um array de inteiros, de N inteiros,
aqui, e aí a gente lê é, os números desse array. Eu vou usar uma sintaxe aqui bem chatinha, mas é basicamente um for each, que a gente pega uma referência de cada elemento e lê essa referência. É, esse asterisco esse nome? Não. Esse E comercial aqui, ele meio que a gente pega a referência de memória, então quando a gente lê, a gente já está salvando na memória, tá? Se a gente tirar isso, a gente está lendo uma cópia. Então, se a gente modificar, não altera a memória. Sim, altera. Ok. Continuando, a gente tem que. Tá. Outra coisa, a gente tem que ordenar o array, como eu falei anteriormente. Eu ainda não falei isso sobre vocês, mas a gente tem uma função sort que ordena um array em C++, tá? Então, a sintaxe é essa daqui. Eu vou explicar mais sobre ela na próxima aula. Mas, basicamente, para quem não estudou ponteiro, para quem estudou ponteiro, isso aqui é um ponteiro para o início do vector, e esse é um ponteiro para o final do vector. E a função sort recebe isso e retorna o array ordenado. Não precisa fazer mais nada, tá? Então, isso ordena o nosso array, e agora a gente pode fazer busca binária. Beleza. A nossa busca binária vão ser que perguntas? Esse while aqui roda que vezes? Tem esse que menos menos, tá? Então, ele vai subtraindo um desse que até chegar em zero. Então, esse loop roda que vezes, tá? E cada pergunta é um inteiro x, perguntando se ele está no array. Ah, eu vou criar uma função que recebe um inteiro e recebe. Pera. Recebe um inteiro e recebe o array, tá? Só para facilitar para a gente. Então, é uma função que retorna um booleano, e recebe um inteiro e recebe um array. É muito importante vocês passarem arrays como referência para as funções, senão ele vai criar o array inteiro como cada vez que você chamar a função. N vezes log de n. Pera, deixa eu ler isso aqui. Pararapapam. Deve estar certo. Eu confio em vocês. Não entendi. A complexidade de um loop, de uma ordenação, é n log n. Então, é n vezes esse log que eu mostrei. Esse forzinho que eu fiz aqui, esse daqui, eu posso até tirar isso aqui, né? É basicamente um for each. Você vai iterar sobre as n posições de memória que você. Então, vamos dizer assim, né? Quando você cria esse vector int a, n, você está criando n posições de memória vazias. Tipo, tudo aqui é zero, certo? Beleza? E esse for each, ele meio que percorre cada valor que está aqui dentro, certo? No, desse array. Então ele vai percorrendo assim, 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 assim. Só que qual que é a parada? Quando você coloca essa referência aqui, esse e-comercial, você meio que pega a referência do valor. Então agora você consegue alterar ele. Então digamos que eu faço esse int x a. E aqui em vez de ser em x, eu fiz esse x mais mais, certo? Como eu criei tudo como zero, em cada passo desse loop ele faria x mais mais. Aqui ficaria aí 1, aí 1. Então ele iteraria sobre cada posição de memória e alteraria esse x, certo? Se eu tirar esse e comercial, não ia acontecer nada. Tipo, ele ia somar 1, e no final do loop, tipo, estaria tudo igual, porque eu não alterei nada. Tipo, não peguei a referência. Era só uma cópia, tá? Então é isso que esse for faz. Fez algum sentido o que eu falei, gente? Mas essa é a ideia. Tipo, vocês podem dar uma olhada no código depois, mas é basicamente o jeito com menos linhas de código para você ler um array. Então é por isso que eu faço assim, porque eu sou preguiçoso, beleza? E aí você ordena.
como eu expliquei, o sort recebe um ponteiro para o início e um ponteiro para o final. E agora a gente vai fazer a busca binária. Tá, beleza. Então, a busca binária recebe um inteiro que a gente está procurando e recebe um vector, um array que a gente vai fazer a busca binária, tá? Então, na busca binária, o que a gente tem? A gente vai ter, vamos dizer assim, né? A gente tem o índice da esquerda e o índice da direita. O índice da direita é a última posição possível, certo? Então, qual que é a parada? No começo, na busca binária, o número pode estar em qualquer posição possível do array. Então, daqui até aqui. A gente meio que deixa duas referências, uma para a esquerda e outra para a direita. Quando a gente chuta esse meio, a gente vai saber se a gente, tipo, a gente pode, por exemplo, se a gente chuta, se a gente está procurando 2, a gente chuta o meio e é 4, certo? A gente sabe que ele tá para cá. Então agora a gente coloca a direita aqui. E a gente faz a busca binária de novo, né? Só que agora com esse array menor. Porque não precisa. Não importa mais isso aqui. Então só ignora, tá? Então qual que é a ideia da busca binária, do algoritmo? A gente chuta o meio, e aí, se tiver pra direita, a gente pega esse cara da esquerda e joga pra cá. Se tiver pra direita. Se tiver. Me enrolei. Se tiver pra direita, pra cá, a gente pega esse ponteiro da esquerda e, tipo, joga pra cá, pra ficar assim. Se tiver pra esquerda, a gente pega esse ponteiro da direita aqui e coloca aqui. Porque meio que a gente define que o novo array é aqui agora. Esses riscos estão meio feios, né? Mas deve entender, né, galera? Ah, então a gente tem a esquerda e a direita do nosso array. E a gente vai fazer a busca binária. E quando que a nossa busca binária acaba? Quando. Deixa eu escrever e depois eu explico. Ela vai parar quando nossos ponteiros se cruzarem, né? Então, digamos que a gente chegou na posição da busca binária e que a esquerda e a direita estão, tipo, na mesma posição, certo? Então a gente sabe que tá acabando, né? Tipo, a gente só precisa testar essa última posição e aí acaba. Então, quando a gente testar essa última posição, um dos ponteiros vai passar um pelo outro, tá? Então, digamos que, tipo, é, a esquerda vai ficar aqui e a direita aqui. E aí acaba a nossa busca binária, tá? É, então, vamos lá. Como que funciona o nosso algoritmo? A gente vai sempre chutar o meio, certo? Então, para a gente achar a posição que está ao meio, a gente calcula a média, né? No caso, é até a mediana, né? Que eu tinha falado. Não importa. Então, a gente chuta a média e aí a gente vê. Primeiro, se a gente acertou, tipo, é esse elemento, a gente pode só retornar true. Eh, True, a gente achou esse elemento. Beleza? Se não é esse elemento e meio é menor do que x. Então, a gente chutou esse meio e ele é menor do que x, né? Então vamos olhar aqui. A gente chutou esse 4 e o elemento que a gente está procurando é menor do que esse cara. Que significa que ele está para cá, certo? Logo, o que que a gente faz? A gente diz que a nossa nova direita é igual ao meio menos um. Isso aqui já está muito feio, acho que eu vou apagar e fazer de novo. Calma aí. Então, a gente tem esse array aqui. 3, 3, 4, 7, 7. Então a gente chutou esse meio, certo? E o cara respondeu pra gente que ele tá pra esquerda. Então a gente sabe que agora essa parte do array aqui ele tá descartada. Então a gente só precisa procurar dessa direita pra cá. Então, isso aqui. Então a gente define que a direita é o meio menos um. Então vai ficar meio que assim, né? Tipo, a esquerda é aqui e a direita é aqui. Nosso novo array. Beleza? É, E caso contrário, então, não tá, a gente nem acertou e nem é menor. O que significa que ele tá, opa, ele tá pra direita, com certeza, certo? Se tu nem acertou, nem tá pra cá, obrigatoriamente ele tá pra cá. Tipo, é, é impossível ter outra opção. Tipo, então beleza, ele tá pra cá. Então, a nossa nova esquerda vira aqui
e a direita continua onde estava, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Por favor, perguntem. Bom, nesse caso, o que a gente faz? A gente diz que a esquerda é igual ao meio mais um. Então é como se a gente tivesse feito isso, né? Jogado esse ponteiro para cá. E agora a gente vai buscar a banda da direita do array, beleza? E o algoritmo é basicamente isso, tá? Se encontrar, vai retornar true. Se tu terminou a busca binária e não achou, tu retorna false. Beleza? É... Vectorint, é isso mesmo, tá certo. Então, aqui a gente tem a resposta. O que a gente tem que printar mesmo? Tem que printar yes ou não? Tá, então, aqui a gente printa. Se achou, a gente printa yes. Caso contrário, a gente printa não. Novamente, ternário, gente. Eu expliquei na última aula, mas talvez alguém não tenha vindo. No ternário, é um negocinho que a gente usa para escrever menos. É basicamente um if else. Coloca a condição aqui. Aqui tu coloca o que acontece, o que ele vai imprimir se for true. E aqui tu coloca o que vai imprimir se for false. Então é como se fosse, aqui é o if e aqui é o else. E aí ele imprime, tá? É basicamente isso a questão. Então, a gente vai responder para cada x e faz a busca binária aqui no array, beleza? Alguém tem alguma dúvida na busca binária, gente? Por favor, perguntem se tiverem. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui o arquivo. E vamos ver se funciona, né? Talvez não funcione. Não funcionou. Droga. Ah, resposta, música binária. A de meio igual a X. E não funcionou. Tudo bem. A gente lê inteiro o quê? Aí, tá errado aqui. Aí eu tenho que fechar o Discord. Com licença, gente. Eu odeio quando meus códigos não funcionam, gente. Meu Deus, calma aí. Vamos lá. Vamos imprimir esse inteiro. Ver o que que tá imprimindo. Está funcionando. 6, 3, tá. Não tô achando 3. Beleza, tudo bem. Esquerda, direita, ponto size, zoom. Bem. Vamos ver se nosso array está correto. Tá ordenado. Beleza. Então vamos ver se nossa busca binária está certa. Bom, a gente recebe um inteiro x e um vector a. A gente define a esquerda e a direita. A direita é o n-1, certo? O último elemento possível. Enquanto a esquerda for menor ou igual à direita, menor ou igual, a gente chuta o meio, que é a esquerda mais a direita sobre 2. Se o meio já for igual a x, a gente retorna true. Se o meio for menor do que x, a gente vai para a direita. Não, a gente vai para a esquerda. Tá certo isso? Então, a gente... me ajudem, por favor. A gente chuta aqui no meio. Ele é menor do que x. Então a gente tem que ir pro outro lado, né? Não? Eu troquei. Então, a gente tem esse 3, 3, 4, 7, 7. Se a gente chuta, tá procurando. Meu Deus! Está procurando o 7. A gente chuta aqui. E a gente descobre que essa posição é menor do que o cara que a gente está procurando. Logo, a gente tem que ir para cá, porque esse cara é maior. Então, foi nisso que eu me confundi. Então, se o cara que eu chutei é menor do que o cara que eu estou procurando, eu tenho que ir para. Eu tenho que ir.
É isso. Clicando novamente. Se eu tô procurando o 7, eu chuto o 4, eu tenho que ir pra cá, né? O meu novo array é isso aqui. Quando eu digo novo array, é porque, tipo, na busca binária, quando eu chuto uma posição, eu meio que esqueço essa parte do array e agora eu só considero isso aqui, tá? Por isso que eu falo novo array. Beleza. Tá, vamos ver se funciona. Talvez nem funcione. Talvez eu continue errado, mas vamos ver. Então, vamos ver. No, yes, no, yes, no. Funcionou. Graças a Deus. Então, a gente não precisa mais imprimir isso e nem isso. É muito normal a gente confundir a busca binária, tá? Então, pratiquem, por favor. Ou pelo menos é muito normal para mim, que sou burro. No, yes, no, yes, no. Tá, funcionou isso. Ahn, e vamos ver se isso funciona. Yes, yes, funcionou. Tá, beleza. Então, nossa busca binária funcionou. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou enviar aqui para ver se funciona. E depois eu vou comentar um outro aspecto da aula em questão. E eu tenho que correr, porque está ficando sem tempo. Tem muita coisa para explicar hoje. Sim, uma coisa importante que eu tenho que explicar para vocês é que. Tá rodando aqui. Essa questão não passa se vocês não usarem isso aqui, que é um negócio para deixar o código rápido, tipo, para ler rápido e imprimir rápido o output. Então, quando vocês forem fazer a questão, por favor, usem isso. Na verdade, sempre usem isso, em qualquer questão, tá? Não tem por que tirar isso. E outra coisa que ajuda é isso aqui, né? Usar barra N ao invés de NDL, por motivos do buffer que eu expliquei na primeira aula. Ah, Em vez de fazer isso aqui, né, esse define, que troca todos os NGL por barra N, você pode só escrever barra N também. Funciona. E passou a questão. Vamos escrever. Legal. Alguma dúvida, gente? Na explicação? E na implementação também do código? Posso continuar? Posso continuar? Me deu água aqui que eu falei demais. Tá, agora falaremos de complexidade. Beleza. Ah, então, vamos lá. Antes de falar sobre. Sim, de maneira geral, complexidade estuda sobre o tempo de execução dos nossos códigos. Então, quanto tempo demora para o nosso código rodar? Vamos lá. Por que estudar complexidade? Na maratona, a gente não se importa só se o algoritmo está certo, mas também com a velocidade que ele executa. Então, a maratona tem essa natureza de se importar com otimizações, né? Então, a gente se importa com algoritmos rápidos e essas otimizações, porque é legal, né, gente? Tipo, você entrar num site que roda rápido é legal. Então, otimizações são legais. Ahn, e essa motivação nos leva a estudar a complexidade, que meio que, tipo, sem a gente rodar o código, a gente consegue saber, tipo, ter uma estimativa em quanto tempo o código roda. Só analisando, tipo, o código em si, tipo, as funções que rodam nele. E aqui os motivos, né? Tipo, tu consegue estimar o tempo de execução sem ter o código. Então, tipo, em vez de tu codar uma solução inteira e tomar um tempo limite excedido, tu pode só, tipo, na tua cabeça, tipo, ou no papel, calcular a complexidade do teu código e aí tu sabe que não vai passar. E um aspecto importante é que a gente avalia o pior caso, certo? Tipo, em competições, os testes sempre são, tipo, pensados para o pior caso. Então, igual nessa questão do chute, do array, tipo, a gente não considera que tu vai chutar e acertar de primeira. A gente considera o pior caso, tu vai errar tudo. Então, mesmo se tu errar tudo, tipo, acontecer uma catástrofe, o teu algoritmo tem que ser rápido, no pior caso, certo? Ok, isso é legal. E tu consegue saber o que tu consegue utilizar sem estourar o limite de tempo, né? Então, se tu sabe que uma estrutura é muito lenta e tu vê que os limites estão apertados para esse problema, tu não vai usar essa estrutura de dados. Isso talvez no futuro vocês entendam mais, quando a gente falar sobre estrutura de dados, que a gente não falou ainda. Tá.
Para falar de complexidade, a gente tem que falar sobre notação Big O, que é meio que uma função que tenta descrever como o tempo de execução do seu programa aumenta com base nas variáveis de entrada, né? Então, a ideia é que na notação Big O, se, por exemplo, a gente tem um inteiro n na entrada, a gente tenta descrever como o tempo de execução cresce em função dessa entrada n, né? Então, pode ser tipo n, pode ser tipo n ao quadrado, que tipo, com base no tamanho do n, ele cresce de tamanho de forma quadrática, digamos assim. Então, vamos lá. O Big O não mede o tempo em segundos, tipo, porque segundos é algo, tipo, muito físico, né? Tipo, depende do computador, depende se tu tem um i7 ou se tu tem um i3 e tal, e depende da linguagem também. Então, o Big O é algo mais abstrato e matemático, que tenta, tipo, descrever de forma matemática. É como se fosse ordem de grandeza da física. A gente tenta descrever como o algoritmo cresce, a ordem de grandeza dele, né? Porque, tipo, se um negócio é O de N fatorial, a gente sabe que isso é, tipo, muito maior do que O de N. Tipo, conforme isso cresce, né? Tipo, 10 fatorial é 1 trilhão de vezes maior do que, assim, talvez não 1 trilhão de vezes, mas vocês entenderam. Então, como eu falei, a gente mede a ordem de grandeza, né? Se a entrada dobrar, o que acontece com o tempo? Ele dobra, ele quadruplica. Por exemplo, se for n ao quadrado, se tu dobra, isso fica ao quadrado, né? Vai ficar tipo 4n ao quadrado. Então, se dobrar, o tempo quadruplica. Então, a gente se importa como essa função se comporta. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na ordem de 10 a 7. Então, é tipo 1 bilhão de vezes maior. 10 milhões de vezes maior. Tipo isso. Ahn, Me perdi. Tá. Sim, a gente se importa, né, como o tempo cresce em função da entrada. E outra abordagem é que a gente foca sempre no pior caso. É, assumimos que o universo conspira contra nós. Se a busca pode ir até o final da lista, ela vai até o final da lista. Então, a gente assume que os casos de teste sempre vão nos desfavorecer e vai dar tudo errado. E mesmo assim, nosso algoritmo tem que funcionar, no pior caso, certo? Ah, e o Big O ignora constantes. Então, 2n e 50n é O de n. Porque tudo isso cresce em função de n. E se tu tivesse, tipo, O de n ao quadrado, em algum momento esse n ao quadrado vai passar essa constante, tá? Então é meio que por isso que a gente ignora constantes no Big O. Porque o que importa é a ordem de grandeza. Na vida real, quando essa constante é muito alta, a gente considera ela, tá? Mas o Big O não considera. Mas na maratona a gente considera, né? Porque, é, vamos falar sobre isso mais. Tá. Informação muito importante aqui pra vocês, que isso aqui já é prática, tá? Na maratona, tipo, via de regra nas competições, a gente diz que 1 segundo corresponde a 10 a 8 operações, certo? Então, se você calculou o seu código, a gente tem na questão que o n vai até 10 a 4, certo? Então, a gente sabe que o nosso algoritmo pode ser n ao quadrado, porque n ao quadrado, sendo 10 a 4, vai dar 10 a 8, e vai rodar em 1 segundo, ok? Isso aqui é muito importante, gente. Tipo, isso aqui não é, tipo, exatamente, porque varia de computador para computador, mas é uma boa noção para vocês terem. 1 segundo corresponde a 10 a 8 operações. Calculem a complexidade, calculem a quantidade de operações e veja se passa. Se, tipo, estiver muito perto, passou só um pouquinho, você pode tentar fazer o código. Se passou muito, tipo, nem tenta, pô. Tipo, se você calculou a complexidade e deu 10 a 10, nem tenta, pô. Isso aqui vai rodar em 100 segundos. Tipo, não faz sentido tentar fazer isso. Ah, então, 10 a 8. Mas varia de problema para problema. Tipo, já vi problema que o tempo limite era 10 segundos. Então, daria de fazer 10 a 9. Mas isso varia de problema para problema. E aqui tem uma tabelinha, que é meio decoreba, que é tipo, com base no tamanho do n, o quanto você consegue fazer. Então, tipo, se for 10 a 8, você faz em O de n, né? Que dá 10 a 8. Se for n ao quadrado, você faz em 10 a 4.
Porque 10 a 4 ao quadrado é 10 a 8. Então dá de rodar em um segundo. Mas isso sempre tomando como base o seu algoritmo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Tudo tranquilo? É, então, essa tabelinha aqui é legal de vocês, sei lá, olhem um slide depois e tirem print. E quando vocês estiverem fazendo questão e tiverem dúvida, vocês podem olhar ela, que ela é bem útil. Tem umas aqui que é meio raro, né? Tipo, n ao quadrado log é meio raro, mas né? Vocês olhem aí. Agora falando de forma mais prática de como olhar o código e saber a complexidade dele. Vamos lá. Beleza. Em loops aninhados, então você tem um for aqui e outro for dentro. Para cada loop exterior que você tem aqui, você vai rodar esse loop interior. Então, tipo, em cada passo dele, né? Tipo, você vai rodar N vezes, você vai rodar esse for inteiro. Então, a complexidade é você multiplica, né? Então, aqui você vai rodar N vezes, e isso aqui vai rodar M vezes. Então, para cada uma das N vezes, isso vai rodar M vezes. E aí você multiplica, N vezes M. Então, quando vocês estiverem analisando complexidade, olhem, né, os for e vejam, tipo, multipliquem se tiver alinhado, beleza? Uma coisa importante, né? Se você tiver um for assim, que vai de um até N, e aqui você tem uma função, sei lá, e aí fecha o loop, você tem que calcular a complexidade dessa função, tipo, onde chamou ela. E aí, por exemplo, se lá é O de M, então essa complexidade vai ser N vezes a complexidade dessa função, que é M. Então, N vezes M, beleza? Então, mesmo se for uma função que está longe, você tem que calcular a complexidade de lá, tá? Continuando. Quando é loops separados, tipo isso aqui, um não interfere no outro. Então, esse cara aqui vai rodar, esse outro cara aqui vai rodar. Tipo, um não tem nada a ver com o outro. Beleza? Então, esse aqui vai ser N e isso aqui vai ser M. E na hora de calcular a complexidade, a gente soma, tá? Uma coisa importante, na notação Big O, essa soma não é literalmente uma soma, tá? Tipo, você não vai somar. Isso aqui é como se você estivesse dizendo, isso é o O, a complexidade é o máximo entre N e M. Por quê? A gente quer saber como é a ordem de grandeza. Então, digamos que o N é 10 a 2 e o M é 10 a 8. Então, o M importa muito mais, porque ele é maior. Então, ele que vai influenciar mais na complexidade. Então, por isso que, tipo, essas duas coisas são equivalentes. N mais M e o máximo entre N e M. Você pode escrever dessas duas formas, tá? Então, é porque meio que a complexidade é definida pelo cara maior. Porque eles são loops independentes, estão separados. Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Ah, beleza. Beleza, exercício motivador. Vou beber uma água, porque essa parte é meio longa. Beleza, vamos lá. Exercício motivador, tesouro de um número. Dado o número n, encontre todos os divisores dele. Bem simples a questão. Então vamos lá. As restrições do problema. N vai até 10 a 9 e o tempo limite é 1 segundo, certo? Então, por exemplo, se tu tem um número 12, você quer achar todos os divisores dele, né? Que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. É isso aqui. Ahn, Alguém tem alguma ideia de como a gente pode resolver ele? Alguma sugestão? Pode ser um algoritmo força bruta. Sim, tanto faz. Só quero ideias. E aí, o que tu pensou nela, Aquiles? É isso mesmo. Mas falaremos mais sobre isso. É, um- é uma, é uma observação chatinha de fazer. Eu também demorei para fazer da primeira vez.
Ah, mas o que eu queria falar era da abordagem força bruta primeiro, tá? Então vamos lá. A gente quer calcular todos os divisores do número n. O que que a gente pode fazer? Testar todos os números. A gente vai de 1 até n, e se o número divide n, a gente adiciona ele na lista. Eu não sei se eu falei sobre isso aqui, mas esse resto é o resto da divisão, né? Então, tipo, se o resto da divisão de n pelo número é zero, quer dizer que o i divide n, tá? Então, essa é a notação. Isso aqui é, tipo, resto da divisão. Essa porcentagem. Ok, tudo bem. Então, no nosso algoritmo, importante. Nessa semana, eu quero que vocês resolvam as atividades e analisem a complexidade do código de vocês. Então, eu vou dar tipo, um exemplo de como a gente analisa a complexidade, né? Nesse caso aqui só tem um for. Então, a gente analisa a complexidade, tipo, olha para o for, ele vai de 1 até n. Então, a complexidade é n, certo? Então, O de n, né? Para ficar chique. A complexidade é O de n. E aí, beleza, qual é a complexidade desse código? O de n. Só que a gente vai fazer 19 operações, porque como a gente viu aqui atrás, o n vai até 10 a 9, é menor ou igual a 10 a 9. Então a gente faria 10 a 9 operações, então se 10 a 8 corresponde a 1 segundo, 10 a 9 vai corresponder a 10 segundos, regra de 3. E 10 segundos não passa nunca, né? Porque o tempo limite é 1 segundo. Então tá muito lento. Então a gente tem que otimizar isso aí. Beleza. Segunda abordagem. É impossível que um número maior do que a metade divida n. Então a gente só precisa testar até n sobre 2. Então, a gente pode ir até n sobre 2. E se o número é maior do que n sobre 2, é impossível ele dividir, né? Tipo, se tu, por exemplo, tu tem o número 12, é impossível 7 dividir, 8 dividir, 9 dividir, porque isso vai dar um número menor do que 2. Vai dar um número entre 1 e 2. Então, é impossível, tá? Só que nessa abordagem, qual é a complexidade do código? É O de n sobre 2, mas como eu tinha falado, a gente retira as constantes do O, né? Então ficaria O de n. Só que de uma forma mais prática. Se a gente fazia 1 elevado 10 elevado a 9 operações, né, com n, se a gente divide por 2, a gente fica com 5 vezes 10 a 8 operações. O que ainda é lento, porque se 10 elevado a 8 é 1 segundo, então 5 vezes 10 a 8 vai dar 5 segundos. Que não tá lento, né? Porque não dá de passar. Então a gente otimizou esse n sobre 2, mas não resolveu nada. Quer dizer, resolveu alguma coisa, mas não é suficiente. Então a gente tem que melhorar mais. Alguma dúvida, gente? Posso chegar na resolução? Alguém tem alguma dúvida? É, Então a gente vai fazer umas observações aqui para otimizar o nosso código. Via de regra, esse é o caminho. Tipo, a gente começa o nosso algoritmo pensando na força bruta e a gente vai otimizando ela, né? Tipo, tentando alguma abordagem, alguma coisa assim, e tentando melhorar. Então vamos lá. Uma observação. Todo número n tem uma quantidade finita de divisores. Isso é trivial de saber, né? Não tem como ter infinitos divisores. Só que a observação é que eles não estão distribuídos de forma aleatória. Eles se organizam em pares ao redor do ponto central, que é a raiz de n. Como assim? Isso parece meio grego, né? Qual que é a parada? Todo número, ele pode... Tipo, todo divisor de número n ele pode ser escrito nessa forma, né? Tipo, se tu tem... Tu fala que n... Que tu fala que d divide n, é porque n sobre d também divide n, né? Porque tu vai ter que ter esse produto, que é tipo d vezes d, aí corta o d, e aí tu vai ter n. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? É... Opa. Ai, meu Deus, travou. Travou. Beleza. Então, se D é um divisor, N sobre D também é um divisor. E a gente pensa que um espelha o outro, né? Tipo, eu vou mostrar mais na frente um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Eu vou ter essa prova aqui, mas não vou provar nada agora não, tá? Depois eu volto. Então vamos lá.
Olha o 36, certo? A gente vai tentar ver essa lógica de. Eu vou já fazer logo tudo aqui. Essa lógica de espelho, tá? Então, se tu olhar os divisores assim, 6, aí 9, aí 12, aí 18, aí 36. Tipo, tu olha que cada divisor tem um divisor correspondente a ele. Tipo, aqui é o 36, né? Então, 36 e 1. Então, se um divide 36, tu vai ter que ter 36 sobre 1, certo? Como divisor, que é o 36. Se o 2 divide, tu vai ter que ter 36 sobre 2. Ahn, Se o 3 divide, tu vai ter que ter 36 sobre 3 como divisor, que é isso aqui. Tá fazendo aqui. Se o 4 divide, 36 sobre 4, 9. Então, para cada divisor, tu vai ter um divisor espelho. E uma afirmação que eu devia ter explicado melhor é que esse espelho ele está ao redor de raiz de n, certo? Está ao redor da raiz de n, que nesse caso aqui é 6. E por que que não pode passar de raiz de n, certo? Porque quando tu chega em raiz de n, então no caso aqui no 6, que é a raiz de n, tu percebe que o, o d e o n sobre d são o mesmo número, certo? Raiz é o próprio espelho, exatamente. É, se o número não tiver raiz exata, eu aproximo? Não, tu testa os números até eles passar. Tipo assim, quando ele passar da raiz de n, tu para de fazer o loop. Tipo, não tem como ser mais. Por quê? Por exemplo, tu tá testando todos os d até a raiz de n. Na hora que tu passa da raiz de n, certo? Por exemplo, aqui tu vai testar o 7. Se tu encontrar um divisor, o n sobre d vai ser menor do que o d. Então tu já testou ele aqui, com certeza. Tá? Pergunta se não entender essa parte, tá? Limite, não sei por quê. É porque você tá estudando muito cálculo, tem que estudar um pouquinho menos. Não, tô brincando. Não sei se tem muito a ver com limite. Acho que não. Ah, sim, eu tava falando. Quando o teu D passa da raiz, ah, se tu continuar testando, tu vai estar testando a mesma coisa que tu já testou. Porque, tipo, se o teu D é maior do que raiz de N, N sobre D vai ser menor do que raiz de N. Esse divisor espelho. Então, tu já testou esse cara aqui. Tu tá testando coisa repetida, tá? E os dois não podem ser maior, porque se D é maior do que raiz de N e N sobre D é maior do que raiz de N, como que esse produto dá N? Pelo amor de Deus, é impossível. Então, é, D vezes N sobre D, isso tem que dar N, né? Se os dois são maior do que raiz de N, isso aqui vai dar maior do que N, é impossível. Então, né, impossível isso acontecer. Então, só precisa testar até raiz de N, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, perguntem. Uma boa forma de ver esse slide aqui, que é tipo, tu vai testando cada par e vê que ele tem um espelho. No caso, por exemplo, o 5 ele não divide o 36, então ele não vai ter um espelho, porque ele não divide. Mas se ele divide, ele vai ter um espelho, beleza? Um par que é espelhado na raiz de n, ok? Então, essa é a ideia. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Eu não sei o que ele tá indo. É, beleza. Deixa eu apagar aqui. Beleza, depois da raiz, os pares apenas se repetem de trás para frente. Então, tipo, tu vai, chega no 6, tu vai continuar, tu vai chegar no 9. Só que esse 9, tipo, tu já calculou ele nesse 4, então não precisa calcular ele de novo. É, Droga, travou de novo. Tá. E o Aquiles, cadê o Aquiles? Que tinha perguntado se o número não tiver raiz exata. No código, isso não importa. Por quê? Porque a gente vai testando os números até que ele passe da raiz de n. Então a gente faz isso aqui, né? Que, tipo, Se o número multiplicado por, se o número multiplicado por ele mesmo for maior do que n, então a gente para o loop, porque ele é maior do que a raiz de n, e aí não importa. Mas tu também poderia fazer, tipo, tu cria uma variável limite,
que é igual a raiz de n, e aí tu faz um for que vai de 1 até n. E aí tu pode aproximar para baixo, porque não importa se é quebrado. Funciona. É o nome da variável, é aleatório, é arbitrário, né? O nome da variável int limite aqui. Ou então int, é, sei lá, igual a raiz de n. Não importa o nome da variável, né? Tu vai declarar. Beleza? Beleza, 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 beleza. De boas? Eu vou assumir que é de boa. Beleza. Ah, uma coisa importante aqui é que tu tem que testar isso aqui, né? Que tipo assim, se o cara é raiz quadrada, tu não pode adicionar ele nos divisores duas vezes. Lembrando, não sei se vocês ainda lembram, mas a gente está fazendo um algoritmo para achar todos os divisores de um número n. Então a gente está dando pushback deles num vector. Para quem não lembra, o vector a gente pode dar um pushback e adicionar um número no vector, no final dele, no caso. Só que, se for raiz, a gente adicionaria o mesmo número duas vezes, né? Porque, tipo, 36 sobre 6 é igual a 6. Então, tu adicionaria esse 6, e aí daria merda, né? Tu adiciona o número duas vezes, estaria duplicado. Então, esse if aqui é importante. Ok, 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 ok. Ah, tá com trauma, o bichinho. Coitado. Próximo. Ah, deixa eu apagar isso aqui, porque essa parte é importante. Qual é a complexidade desse código? Alguém consegue me dizer qual é a complexidade desse código? Desse código aqui? Esse código. Esse aqui. ODN? Não é ODN. Não é ODN. Porque tu não roda o for de 1 até n. Quando que tu para de rodar esse for aqui? Qual é a condição para tu parar? Exatamente, O de raiz de n. Por quê? Porque tu para de rodar ele quando o i passa, tipo, quando i vezes i é maior do que n, né? Então, vamos dizer que é igual, né? Porque tu para quando ele é igual. É um pouquinho maior, né? Então, vou botar igual. Então, quando i ao quadrado foi igual a n. Então, quando i foi igual a raiz de n. No caso aqui é maior, né? Tu para quando isso acontecer. Mas a complexidade aqui é raiz de n, né? Assim que o i passar de raiz de n, tu vai parar esse loop. Beleza? Então, é por isso que a complexidade do código é... Opa, eu acho que tem que fechar isso aqui. O de raiz de n. Beleza? É... E calculando a quantidade de operações, que é raiz de 10 a 9, que a gente falou lá no início, ficaria 31 vezes 10 a 4. O que é muito pouco. Tipo, deixa eu fechar isso aqui. Ué, o que é que eu fiz? Tá. Bom, se a gente falou que 10 a 8 é um segundo, 10 a 4 é ridículo. Tipo, é milissegundos, tá? Então, isso aqui vai passar com bastante foco pra gente. Mesmo sendo até 10 a 9 o N, tá? Então, vai ser bem de boa. Ahn, não tem risco de fazer operações com i ao quadrado e raiz quadrada por causa daquele negócio do modo não, né? Que raiz de i ao quadrado é igual a mais menos i. Não, porque nesse caso a gente nem tá fazendo operações com raiz quadrada. A gente tá só, tipo, fazendo i vezes i. Só uma multiplicação. Então é de boa. No caso da função sqrt do C++, eu não lembro como é que funciona. Mas ele sempre dá o valor positivo, eu acho. Ele sempre dá o valor positivo. Então, eu não sei, na verdade. Eu teria que pesquisar. Deve ter alguma coisa de número complexo e disso aí em C++. Mas eu admito que a gente não usa muito na maratona, não, tá? É, sim, mas como eu tinha falado, 10 a 4 operações passa com bastante folga. Então, né, de maneira geral, a gente usa a complexidade dessa análise
para saber quando a gente tem que melhorar o nosso algoritmo, tipo, não passa no problema, e para saber, olhando o código de outras pessoas, qual é a complexidade, tipo, em quanto tempo, mais ou menos, isso rodaria. Beleza? Dito isso, todo mundo entendeu esse divisores aqui? E problema. Eba. Ahn, Todo mundo entendeu, né? Então, o nosso problema é ter consultas no formato o número n é primo. Se o número n for primo, imprima yes, e se não for, imprima null. Beleza. Então, probleminha bem, assim, todo mundo sabe que é número primo, e qual é a relação disso com divisores? Ah, Basicamente, um número primo é um número que só tem dois divisores, que é um e ele mesmo. No caso, n, né? Um e ele mesmo. Então a gente pode usar essa abordagem dos divisores, só que em vez de, tipo, salvar os divisores, a gente só precisa saber: o número tem algum divisor? Se não tiver, ele é primo. Então a gente usa esse mesmo algoritmo para saber se ele é primo ou não. Beleza? Tranquilo, tranquilo? E eu vou em frente, que atrás vem gente e ainda tem muita coisa. Calma aí. Muita coisa não, só tem um quiz. E vamos lá. Aqui. Então a gente tem um inteiro Q. Todo mundo tá vendo a tela? Tá dando de ver, né? Vamos lá. A gente vai ter um inteiro Q. Eu esqueci de colocar o exemplo aqui. Bobo. A gente vai ter Q linhas. E cada linha é um inteiro N, que vai de 10 a 10. E a gente tem que responder yes ou não. Importante. O número 1 não é primo. Eu tinha feito esse problema e ele estava errado. Ele estava dizendo que 1 era primo. E aí eu corrigi agora e ele tá certo. Ah, Perdão aos envolvidos nesse erro. Ah, sim, a gente lê o número e a gente tem que dizer se ele é primo ou não. Então, novamente, eu vou criar uma função. Nesse caso, ele recebe um inteiro n e diz se é primo ou não. E ele vai imprimir a mesma coisa. Yes e não. E aqui a gente vai criar uma função que é primo e recebe um inteiro n. Beleza. E. Beleza. Quer saber se um inteiro n é primo. Quero escrever errado. É porque tem um asterisco. Underline. Beleza. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, se o número é um, você retorna falso, porque um não é primo, por definição, tá? A definição. Agora, para qualquer outro número, a gente vai tentar achar um divisor para ele. E aqui é a mesma parada. Se vocês olharem aqui no algoritmo, a gente percorre até a raiz de n para achar os divisores dele por aquela propriedade. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai percorrer até a raiz de n para tentar achar, né, um divisor para ele. Se não tiver, a gente retorna, no final, a gente retorna true. A gente não achou um divisor para ele, certo? Se tiver um divisor, então n resto i for igual a zero, novamente, n resto i retorna o resto da divisão de n por i. Então, se for zero, ele é um divisor. Então, retorna falso. Então, se a gente achou um número i que divide o n, ele não é primo, porque ele foi dividido por alguém. A gente não vai testar o próprio número n. Por quê? Porque. Por quê mesmo?
Ah, porque a gente colocou isso aqui. Só vai até raiz de N. Então é impossível a raiz de N chegar até N. É. Então. Exatamente. N é sempre divisível por N. Mas a gente nunca chega no N. A gente não pode testar. Exatamente. A gente nunca pode testar o próprio N porque aí daria merda, né? Tipo, a gente não testa nem o 1 e nem o N. E aí daria merda. A gente começa do 2 e só vai até a raiz de N. Então nunca vai chegar, nunca vai ter um e nem o próprio N. Beleza? E aí é só retorno de falso e retorno de true. Deu de entender esse algoritmo, gente? É, é bem simplesinho. E eu não coloquei exemplo para testar. Que animal. Parabéns para mim. Foi mal, gente. Eu juro que eu vou colocar. Hoje ou amanhã ainda. Talvez amanhã, que eu tô com preguiça. Ahn, sim, então eu vou criar meu próprio caso de teste aqui, porque eu não fiz. Como é o nome do arquivo? Eu fiz um arquivo errado, parabéns. Parabéns, viu? Então, no arquivo certo agora, a gente vem no L. Então, vamos criar um caso de teste aqui. A gente tem duas consultas, um inteiro 1 e um inteiro 7. Então, 1 não é primo e 7 é primo. Então, vamos testar outra coisa. Duas consultas. O 11 e o 13. Os dois são primos, então tá certo. Então, o nosso algoritmo está funcionando. E, novamente, usem essa funçãozinha aqui para não tomar tempo limite excedido. TLE. E usem esse negócio aqui, ou usem o barra N. Escrevam barra N na mão. Vamos já ver se passa. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão? Ou sobre a vida? Sei lá. Não, a vida não, gente. Tô brincando. Sim, a gente usou a ideia dos divisores para saber se o número é primo ou não. Então, são algoritmos bem semelhantes, né? Porque, tipo, o número ser primo tem tudo a ver com divisores. Então, né? É uma correlação bem fácil de fazer. E tem muitas questões sobre números primos. Então, é um negócio legal de vocês saberem. A função não faz o código demorar mais. Sim, mas é uma diferença insignificante. É, um negócio meio difícil de explicar, né? Mas quando você cria uma função. Deixa eu explicar esse negócio, né? Quando você cria uma função na memória, a única diferença de você rodar o código direto e criar uma função é que na memória ele vai criar, tipo, ele vai alocar um espaço de memória novo e ele vai criar uma referência de retorno para onde você estava antes. Então, tipo, isso aqui é tão pouco tempo que, sinceramente, não importa. Tipo, então a gente pode dizer que não faz o código demorar mais. Faz o código demorar mais 1 milissegundo. Mas, tu vai estudar isso em... Olha, eu tomei TLE. Como que eu tomei TLE? Que absurdo. Já falo sobre isso aqui, vamos resolver o nosso TLE primeiro. Então, gente, eu tomei TLE aqui, eu não sei por quê. Vamos tentar descobrir por quê. Ah, que absurdo. Como que eu faço a questão e tomo TLE nela? Deixa eu ver aqui. No formato, o número é primo. Então, que consultas, N, tá, tudo bem. Por que eu tomei TLE, meu Deus? Ah, minha Nossa Senhora. Talvez seja problema da função, hein? Não devia ter, eu não devia. Eita, gente. Eu não faço ideia do que eu tô tomando TLE. Meu Deus. A gente, depois eu resolvo essa questão aqui com vocês. É porque eu que fiz ela, tá meio mal feita, talvez. Eu vou, eu vou aumentar o tempo de execução dela. Vou fazer isso depois. Tá, tudo bem, vamos continuar a aula. Depois eu resolvo isso. Perdão por não passar a questão aqui na aula. Ahn, dito isso, vamos continuar. Sim, a solução é isso aqui, né? Que é tipo, aqui nesse caso eu fiz sem criar uma função. Eu só criei uma variável é primo e rodei um for. E se achar um divisor, eu digo que a variável é primo é igual a falso. Podia até dar um break aqui, porque não importa mais.
Quiz, tá? Eu não sei se alguém tem energia ainda, mas eu fiz um quiz pra gente responder juntos na aula, pra tentar aprender alguma coisa. E eu vou parar de compartilhar a tela, senão vocês vão ver a resposta. É, e é isso. Calma aí. E eu já volto com o quiz. E, por favor, participem. Por favor. Calma aí. E eu não sei se vai funcionar, na verdade, gente. Calma aí. Tá. Tô criando aqui o quiz. Calma aí, gente. Hum, tá bom, vou ver aqui. Bom, gente, por favor, entre nesse link. Eu tive que fazer num site bem da Deep Web, porque o Kahoot não deu, mas ele parece funcionar, então vai dar certo. Deixa eu botar aqui na tela. Esse é o código. Se alguém quiser. Meu Deus, já entraram. Tá, parece que é só entrar, gente. Não tem muito BO, não. Então só cliquem no link do chat e entrem. E entrem. Entrem. A galera tá conseguindo entrar. Então, parece que estão conseguindo entrar. Então eu vou dar um tempinho para vocês entrarem. E aí a gente. É, eu vou. Eu vou parar de compartilhar a tela para mandar no WhatsApp aqui rapidão. Já volto. Mas enquanto vocês vão entrando e vão se divertindo aí com os seus emojis. Gente, que negócio é esse de 67, gente? Tudo bem. Se divirtam aí. Já volto. Não, mas o Ivan tá invadindo. O Ivan não tá nem na aula. Como que ele tá no quiz? É outro Ivan, pô. Eu acho que é outro Ivan. Calma aí. Pera, isso é a gente entrando ou é emoji, gente? Posso começar já? Eu acho que. Eu acho que. Eu acho que isso é barulho de emoji. Não tem gente entrando mais, não. Não, se bem que acabou de entrar um. Tá, eu vou esperar mais um pouquinho. Ih, mas tem muito nome parecido, como pode? Vocês estão entrando com duas vezes para ter duas respostas. Tem a Deb 3 e a Deb, e tem o Gus, e o Gus deu de 16. Suspeito, hein? Tudo bem. É, eu acho que eu vou começar. Não, tô brincando, gente, tô brincando. São todos honestos aqui, gente. Tô brincando. É, vou dar 10 segundos. Se não entrar ninguém, aí dá. Pra quem, sei lá, alguém foi beber água, a gente vai fazer um quiz agora, tá? Quiz de complexidade. Então, se quiser entrar, o link tá no chat. Se manifeste. É, eu vou mandar até o link de novo, porque vai ter alguém que quer entrar ainda. Última chance, última chamada, 15 segundos. Um, dois, três, e o 67 não para. Cinco, seis, sete,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá bom. Meu Deus, aumentou 12 pessoas. Tá, eu vou ter que esperar mais, droga. E vocês não param. E. Tá, vou contar 15 segundos de novo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 15. Pronto, tá bom. Vou começar. Vocês estão conseguindo ver, gente? É, Respondam aí. Espero que a resposta não apareça na minha tela. Essa é só pra aquecer, hein, gente? Por favor, acertem. E acabou. Aquiles, Carlos e Jota. Vamos lá. ODN. Por que que esse código é ODN, gente? Ver explicação da resposta. É um loop. Então, gente, é um loop que vai de 0 até n. Então, quando vocês analisam loops, você analisa até onde ele vai. Tipo, vai até n, então O de n. Se vai até m, O de m. Não tem segredo. Se só tem um loop, é O de n. Não tem erro. Vamos para a próxima. Tudo bem, gente. Quem errou, tudo bem. Vocês estão vendo complexidade pela primeira vez, não tem problema, tá? Mas continuaremos. O importante é que vocês aprendam. Aprendam, então. Aprendam, hein? E vamos para a próxima. Qual a complexidade desse código? E não vale pesquisar na internet, hein, seus sem vergonha. Nem sei se tem como, é uma imagem. Mas não vale pesquisar no chat GPT, hein? Tô de olho. Eita, que eles vai com calma. Que é isso, chefe? Ah, e n ao quadrado. Alguém escorregou o mouse. Tenho certeza que a pessoa não errou. Mandaram mensagem. Um Gold ali. Explicação da resposta. Quando você tem loops alinhados, você multiplica, porque, tipo, esse loop roda n vezes. Então, é tipo, n vezes n. Então, n ao quadrado. Você multiplica a complexidade. Se fosse m aqui, seria n vezes m. Se fosse, sei lá, x aqui, seria x vezes n. E assim vai, né? Tipo, tu multiplica a de dentro para de fora. E se fosse três loops, seria, tipo, n vezes n vezes n. Que seria n ao cubo. Então, continuaremos. Aprendam, hein, gente? Não é apenas para ganhar. O importante é participar e aprender. Gustavo, você foi com Deus. Parabéns. Até a próxima. É, Gustavo, Aquiles não vai ter pena de você. Sinto muito. Eu posso mostrar aqui a tabela. Eu não sei se aparece para todo mundo, na verdade, mas tá assim para mim. Vamos só fazer uma narração rápida. Aquiles aqui com. Nossa, tá muito perto aqui, tá? Eu cliquei sem querer, tudo bem. Tá, esse já era um pouquinho mais dificinho, mas vamos mostrar a resposta. São dois loops separados, então você tem um n e outro m. E como são variáveis diferentes, você soma, né? Tipo, O de n, O de m, então é O de n mais m. Que também poderia ser O de máximo entre n e m, como eu expliquei na aula. Se fossem dois loops n, um fora Tn, seria O de n mais n, que seria O de 2n, mas a constante a gente ignora, então seria O de n no final.
Tá, tudo bem. Continuaremos. Qual a complexidade desse código, gente? Marcar certo agora, hein, Gustavo? Cuidado aí. Esse já é mais dificinho. Tem que ter prestado muita atenção na aula. Vixe, a casa caiu por Aquiles. Vixe. Valeu. Não, recupera, Aquiles, recupera. Tá de boa, tá de boa. Ahn, J, José Henrique, boletim de ocorrência e DB3. Ahn, Continuando. Vamos ver a explicação da resposta. A quantidade de vezes que eu tenho que dividir n por 2 para ele chegar em 1. Log n. É a mesma ideia da busca binária, que tu vai dividindo por 2 até chegar em 1. Então, até chegar em 0 nesse caso, né? Isso é log. Quando vocês verem divisão e multiplicação, tipo, até chegar no valor, é busca binária. Ou, é log, tá, gente? Log é isso, basicamente. Então, é um padrão bem comum em questões, então prestem atenção nisso. Multiplicação e divisão, influenciando no loop, é log, beleza? Mas tudo bem, gente, esse era mais difícil. Quem errou, tudo bem. Vamos, eu tô falando no chat. Não, vocês estão só brigando, tudo bem. É só um jogo, gente, não vale nada. Porque talvez eu dê um prêmio pra quem ganhar, mas não vale nada muito sério. Talvez um Big Big. O pessoal tá respondendo muito rápido, acho que estão dando a vida nesse negócio. Não sei se era pra darem tanto a vida. Mas tudo bem. É, Respondam aí. E marquem a questão certa, hein? Não vacilem. Posso pagar. Não mudou nada, gente. Que é isso? J, José Henrique, boletim de ocorrência, DB3, Legui na cola. E aqueles. Ué, não mudou nada? Que é isso, gente? O que aconteceu? Ué, vocês erraram, gente. Eita. Pera, o que aconteceu? Ah, acho que eu coloquei a questão errada. Eu coloquei a alternativa errada, gente. Será? Meu Deus. Eu acho que eu coloquei a alternativa errada, gente. Perdão. Meu Deus, gente. Nossa, eu botei a alternativa errada como resposta, gente. Foi mal. Anulei, gente. Vou anular. Relaxa. Vou anular. Não se preocupem, vou anular. Nossa, gente, desculpa. Gente, a resposta é O de N vezes M. Vocês acertaram, tá? A maioria. Nossa, gente, desculpa. Perdão. Ah, fiquei triste agora. Mas não vale nada, gente. É só um jogo. É só pra vocês aprenderem, tá? Qual a complexidade desse código? Vamos nós. Eu vou anular, gente. Vou anular, não se preocupem. Espero que não esteja errado de novo isso aqui. José Henrique, boletim de ocorrência. Vai tomando. E Débora na cola. E Legui na cola também. Aqui ele tá voltando, hein? Ah, tem a galera voltando. Mas vamos continuar. Dessa vez. Eita, gente, calma aí. Tem um alarme tocando aqui, já volto. Tô de volta, tô com um alarme aqui, foi mal. Explicação da resposta. Ahn, Quando o i passa de raiz de n, o loop para. Então, é como se isso aqui fosse rodar até raiz de n. Então, assim que o i passa de raiz de n, ele para. Então, a complexidade é raiz de n. E eu acabei de falar sobre isso, então vocês têm que acertar. Ahn, Continuaremos. Alguma reclamação no chat? Deixa eu ver aqui. Ah, não, zero. Boa. Qual a complexidade desse código?
Esse é um pouquinho mais tenso. De 5 leões e meio. Ah, agora tá José Henrique, boletim de ocorrência, e Débora na liderança, isolada, mas ainda dá, gente. Tem umas mais difíceis aí, acho que dá de vocês buscarem. Nossa, se teve um espalhamento aqui, né? Qual era a resposta mesmo? Eu nem lembro. Era logitn, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso é uma busca binária, gente. Tu tem um L e um R, e enquanto o L for menor ou igual a R, você tem um meio. Eu coloquei um check aqui, mas é tipo um negócio genérico. E aí você, tipo, joga o L pra cá e o R pra lá, se for. Isso é busca binária, gente. Então é log, não tem muito o que fazer. Você tem o L à esquerda e o R à direita, você vai jogando, dependendo de se tá pra lá ou pra cá. E é isso, é busca binária, gente. Não tem muito o que fazer. Mas eu mostrei mais pra vocês pegarem esse padrão de busca binária. É sempre esse formato de while, L menor ou igual a R e chuta o M, chuta o meio. Mas tudo bem, gente. É apenas um estudo, gente. Não levem tão a sério assim. Tudo bem errar. Tá tudo bem. Isso é bom. Nossa, o José Henrique tá muito quente, ele já respondeu já. Que é isso? Limite. Que é isso, gente? Todo mundo errou? Já estava errado de novo? Ah, não, eu coloquei errado de novo. Ah, não. Ah, não, gente, não acredito. Não acredito, não. Que máfia. Foi mal, galera. Coloquei errado de novo. Mas tudo bem, gente. É só um jogo, é só brincadeira. Eu vou, eu, eu vou corrigir esse quiz depois. Ah, que triste, gente. Mas tudo bem. Vamos ver a explicação da resposta. A resposta certa é N log M, tá? Vocês acertaram. Quem colocou. Por quê? Tu tem esse M aqui, e esse while de dentro vai rodar enquanto, tipo, vai dividir esse M por 2 enquanto ele for maior do que zero. Então é log M. E esse loop de fora é N. Então é N vezes log de M, porque eles estão alinhados. Ok? Gente, desculpa, tá? Pela burrice minha. Eu realmente sou meio animal para essas coisas. Mas tudo bem. Vamos continuar. E o último, esse é mais difícil, mas. Uh, os dois acertou. Se a resposta está certa? Deixa eu ver. Tá certo. Era essa aqui mesmo, tá, gente? Essa aqui era mais dificinha mesmo. N log N, N ao quadrado. Muita gente chutou N ao quadrado. Gente, essa era muito difícil de vocês saberem, tá? É um negócio bem específico. Ah, ok. É, eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês que complexidade nem sempre é trivial, como aninhados multiplica e soma se tiver loop separado, tá? Isso aqui a gente chama de soma harmônica, e é quando tu tem um loop externo, que é tipo um for normal, e o loop de dentro, ele é incrementado, olha eu falando, pelo valor do loop de fora, que é esse i, né? Então,
qual que é a ideia, né? Tipo, o primeiro loop ele vai rodar, tipo, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O primeiro loop de dentro ele vai rodar, tipo, de um em um, né? Tipo, um, dois, três, quatro, cinco, até chegar em N. O segundo loop ele vai rodar, tipo, um, três, cinco, sete, até chegar em N, pulando de dois em dois. E o terceiro loop ele vai, tipo, um, quatro, sete, tá certo isso? 10, até chegar em N, beleza? Então, qual que é a parada? É, esse loop aqui vai rodar N vezes. Esse loop vai rodar N sobre 2 vezes. Esse vai rodar N sobre 3 vezes, né? Porque, tipo, vai diminuindo pelo tamanho do pulo. E a gente tem essa soma aqui, que tem um negocinho chamado, tipo, séries, que é uma coisa da matemática. E tem uma prova que ela converge para N log N. E eu não vou provar isso para vocês. Eu coloquei isso só para vocês errarem mesmo e ninguém acertar todas. Ah, mas eu vou deixar um material bom para quem quiser estudar sobre. É, e isso aqui cai bastante em questões da maratona, tá? Então é um negócio legal de vocês saberem. Mas não é nada trivial. Então, apenas de curiosidade. E, gente, desculpa pelas questões erradas, tá? Eu fiz esse quiz meio na pressa, ele tava no Kahoot, eu tive que mudar pra esse Wayground, porque não podia fazer no Kahoot. Mas, como foi anulado as questões, eu vou levar uma caixa de bis quando for ter o contest presencial e vou dar para todo mundo a caixa de bis e vai todo mundo ficar feliz, tá bom? Quem ficou em primeiro foi o José Boletim de Ocorrência. Quem é José Boletim de Ocorrência, gente? Eu não... Parabéns, José. Mesmo com os meus erros, você foi o vencedor. E parabéns para Débora e parabéns pro Gustavo também, que ficou em terceiro, né? Pelo que eu me lembro. Parabéns para vocês, vocês mandaram muito bem. Infelizmente, o professor de vocês é meio burro e fez o quiz errado. Vou parar de gravar, porque eu acho que já tá. Eu tenho só uma última coisa. Referências. Eu coloquei aqui algumas documentações sobre. Primeiro C++, mas não importa. Uma aula da FMG sobre complexidade. E tem um livro, esse livro de Entendendo Algoritmos, que é tipo mais para dar intuição sobre algoritmos para iniciantes. Então, se alguém tiver com dificuldade de entender a intuição das coisas, pode ser uma boa abordagem. E falta uma questão? Não, não, acabou aqui, é só encerrar. Vou só encerrar aqui a lição. Tem isso aqui, olha que legal. Parabéns, José Henrique Boletim de Ocorrência. Parabéns, Débora 3. E parabéns, Gustavo Cara 16. Parabéns. Ah, ok, tudo bem. Já deu de quiz por hoje. Continuando. Tem esse livro que vocês não vão piratear, vocês vão comprar na Amazon aí, né? Que ninguém pirateia aqui. E tem série harmônica que é esse negócio que eu falei agora, que é Nlog. Então, se alguém tiver curiosidade, tem no slide o link na Wikipedia. Beleza? E dito isso, aqui tem o link do feedback, que eu vou mandar para vocês responderem. Tá na aula errada. Droga. Droga. Porcaria. Tá, depois eu mando o formulário de feedback. Ahn, o do Cormen é bom ou é muito complexo? É bom. É bom e é complexo. As duas coisas, mas vale a pena. E agora eu vou mandar o formulário de frequência para vocês pegarem a frequência de vocês e conseguirem um certificado. E também vou mandar um formulário de feedback. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. É uma boa. Deixa eu parar de gravar, gente, pelo amor de Deus.